gente! Aqui está começando mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre BNA, Brand New Animal. Mas primeiro, como sempre, nossas novidades sobre o que estamos assistindo ou não assistindo. A gente tá assistindo My Little Pony junto esses dias, né? E continuando, a gente tá na segunda temporada agora. A Bia já viu tudo, no caso eu tô vendo pela primeira vez, né? Com ela. Eu tô assistindo Boku no Hero também, que tá saindo semanalmente, eu tô acompanhando toda semana. Tá legal até agora, não teve nenhum grande plot, nenhum grande acontecimento. Mas o Boku no Hero eu acho muito legal e tá sendo bem divertido. E de vez em quando a gente assiste um pouco de Star Wars Rebels. Bem de vez em quando. Eu tô até animada porque tá começando a chegar na parte que eu ainda não tinha assistido. Porque eu comecei a assistir esse desenho muito antes do Thiago, né? E aí ele começou a assistir comigo, eu já tinha retomado. E aí eu comecei tudo de novo. E tinha parado na terceira temporada, que é onde a gente tá chegando agora. E meio que saiu o hype de assistir, e daí a gente tá indo meio lento. Na verdade, a gente não anda assistindo muita coisa esses dias, andamos bem ocupados, mas provavelmente daqui pra frente a gente vai começar a assistir mais coisa. Estamos pensando até em fazer umas maratonas aí de desenho alguns dias pra retomar um pouco. Eu também tenho assistido, de vez em quando, alguns episódios de Amphibia, que é um desenho da Disney, né? Um pouco mais novo. E tá ficando interessante, assim. É um desenho bem leve, mas eu tô vendo que tá surgindo algumas temáticas bacanas, assim, sobre, por exemplo, amizade. Eu não vou falar muito agora, porque de repente a gente acaba fazendo um episódio mais sobre isso. Ou então, quando eu terminar o desenho, eu posso dar uma sinopse geral, assim. E por enquanto é isso que eu tô assistindo. A gente tem que dar uma retomada mesmo. Outra novidade, um pouco saindo dos desenhos, é que a gente criou o nosso Instagram. Isso aí. Você pode nos seguir lá, @animadospodcast. Exatamente assim, sem pontos, sem númerozinhos, hífens, exclamações. E então nos siga lá se você gosta do podcast, se quiser interagir com a gente também. A gente tá aprendendo algumas técnicas de Instagramers, mas a gente já está lá, então você pode nos seguir. E também lembrando que o podcast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, basicamente onde você quiser ouvir. Você pode ouvir, então se você quer recomendar para algum amigo, alguém que acha que alguém que gosta também de desenho como a gente, ou que você acha que vai gostar de nos ouvir, então pode recomendar ele e falar: não, mas eu não uso Spotify, tem no Google Podcast, tem no Deezer, tem tudo. É isso aí. Aos poucos a gente vai indo, né, para as diferentes redes sociais. BNA, Brand New Animal. A gente tava até meio discutindo aqui o que significa Brand New Animal. Se traduzir assim, mais forma livre, né? Seria tipo, um novo animal, animal novinho em folha. Mas... sim, em português fica estranho. Mas eu acho que dentro do contexto, assim, em inglês deve fazer um pouco mais de sentido. Como a gente não assistiu em inglês, daí também... não entende japonês. Aí a gente fica com o português. Mas é que é basicamente por causa que a personagem principal, ela é nova ali na cidade, né? Pode ser simplesmente por eu isso. Acho que é por isso, então ela é... E também por outros motivos que seria meio spoiler talvez falar agora. Então, que a gente vai comentar mais na sessão de spoilers. Essa série, a Bia assistiu não sei quando, mas eu assisti, semana passada, que a Bia tava me incomodando assistir, tava meio lá sem fazer, eu vou assistir. Eu acabei meio que maratonando, comecei de noite, fui dormir e voltei de manhã, continuei assistindo. E daí, vamos, já que eu vi tudo, é uma temporada só, vamos gravar um podcast já, que a gente tá meio sem assunto. É bom que BNA é um anime bem curto, né? E pelo que eu vi, provavelmente não vai ter novas temporadas. Infelizmente. Infelizmente, porque é um anime bem legal. Ele foi lançado na Netflix em 2020, né?
ano passado. E foi feito pelo estúdio Trigger, não sei se é assim que se pronuncia, mas é um estúdio que já tem outros animes. Eu não conheço nenhum dos outros animes feitos por esse estúdio, mas eu sei que existem outros, alguns bem conhecidos até. É um anime com uma pegada assim relativamente leve, eu digo relativamente porque comparando com outros animes. Ele é classificação 14, se não me engano, mas tem algumas coisas que até fiquei pensando que poderia ser uma classificação maior, né? Se vamos falar pela classificação, né? Mas são mais algumas cenas, assim, que são bem violentas, assim, mas fora isso, ele... aborda geral, alguns assuntos pesados também. Sim. Mas é mais leve, assim. Ele aborda muito assuntos de preconceito, né? Em vários momentos e de várias formas. Isso eu achei bem interessante. A forma que ele trabalha isso. Trabalha isso, mas mesmo assim de uma forma divertida, né? Tipo, é um desenho pra tu assistir e se divertir, não assistir e ficar pensando... Num cantinho em posição fetal. Mas então ele aborda de uma forma bem inteligente, como a Bia falou. Bem dinâmica. De uma forma que tu talvez fique pensando mesmo sobre aquilo, mas nem por isso... mas mesmo assim tu ainda consegue se divertir com o desenho, é um desenho legal, entende? E ele tem um visual bem interessante também, que usa muito as cores azul e rosa. Avermelhado. Um avermelhado, assim, que não é uma cor tão natural, assim, principalmente em cenas mais fortes, assim, mais de batalha, meio que são as cores, como é que fala? As cores temas do desenho, né? Tem alguns desenhos que usam essa, não sei se dá pra chamar de técnica, e nesse desenho é o azul e o vermelho ali, que tipo, que é as cores do desenho, então tudo meio que vai ser azul, vermelho. E fica bem bonitinho, né? Sim. É o melhor traço, né? Um negócio... sei lá, Shingeki no Kyojin, não é um... não é um desenho de outro mundo, né? Mas eu achei muito bem feito. Mas nem por isso, mas não é feio. Com certeza feio não é. Não deixa a desejar. E é engraçado que falando assim, porque ele tem muito azul e vermelho, pode pensar que é uma coisa meio, sei lá, que a cor fica estranha, mas não. Ele é trabalhado de uma forma bem harmoniosa, digamos assim. O que eu acho muito legal eu gosto muito de assistir mesmo animes, né? Eu gosto de assistir dublado. O que eu achei engraçado desde o início. Dublado em português, no caso. Isso, desculpa, dublado em português. Não a dublagem original. E uma coisa que eu achei engraçado foi que um dos personagens é dublado pelo mesmo dublador que faz, por exemplo, o Anakin Skywalker jovem, Superboy, pra quem assistia Superboy. É mesmo do Green também? Do Green também, da série Green. Vários personagens, assim, conhecidos. E pra mim é engraçado, assim, ouvir de novo aquela voz. O nome dele é Peterson Adriano. Ele tem uns 3 sobrenomes, então eu não decorei. Eu não assisti dublado em português, eu assisti só uns trechinhos, não curti muito, mas sabia disso que a dublagem é boa, confio nela. Que às vezes é difícil tirar a conclusão só com um trechinho, né, obviamente. E também tem a questão da gente se acostumar, né? O Thiago começou a assistir com a dublagem em japonês, né, legendado, e daí a gente se acostuma, né? E daí anime eu acabei pegando esse costume, tirando um ou outro, de assistir em japonês, sabe? Eu acabo preferindo, que a dublagem japonesa também é muito legal, muito boa, então... Eu não consigo muito. Mas cada um com seus gostos, né? A trama principal, né, que a gente não falou ainda, é sobre uma raça de como se fossem pessoas, só que eles têm uma espécie de poder de tomar uma forma animal, assim. Só que eles não ficam o tempo todo nessa forma animal. É tipo furry, assim. Uma forma animal antropomórfica, né? Não animal, totalmente animal. E aí, só que daí tem muito preconceito com esses, eles são chamados de ferais na dublagem em português, na dublagem brasileira, pelo menos. E eles são meio que excluídos, e aí tem uma cidade, que é a Animalia, onde eles se refugiam, né? No caso, essa cidade fica no Japão, no desenho, obviamente, e é uma cidade onde esses ferais se refugiam. E daí o desenho começa com essa menina Michiru fugindo porque de alguma forma ela se transformou. Ela era uma humana normal e se transformou em uma feral.
E ela não sabe como, e ninguém sabe como, durante um bom tempo, né, dentro do desenho. E aí começa assim, né, e depois... No começo eu até achei que tinha uma pegada, dá pra fazer um paralelo com X-Men, que tem preconceito com o pessoal que tem poderes e tal. E é meio que nessa pegada também, o pessoal é humano, mas não totalmente humano, daí os humanos ficam indo atrás deles e querem matar e ficam bravos, não sei o quê. Dá pra pensar dá pra fazer essa comparação mesmo. E a partir de agora a gente provavelmente vai falar alguns spoilers, né? Então se você ainda não assistiu e quer assistir e não quer tomar spoilers, talvez seja melhor parar por aqui. Então, Thiago, o que eu tô curiosa pra saber é qual é a tua impressão tendo assistido uma vez só, já que eu já assisti o desenho 2 vezes. Olha, no começo eu fiquei meio em dúvida, assim, tava meio relutante. Primeiro episódio. Eu achei que ia ser meio... Como é que eu posso dizer? Começou aquele negócio da Michiru fugindo ali dos humanos e tal. Achou que ia ser muito clichê? Achei que ia ser meio clichê, exatamente. Achei que ia ser meio clichê, e daí eu não tava curtindo muito o traço, nem as animações, mas depois... principalmente o traço, na verdade. Mas depois eu me acostumei e vi que eles conseguem usar de uma forma legal. E tem uma hora que eles meio que mudam também o traço. Pelo menos minha impressão, não sei se tu notou isso no primeiro episódio, quando ela tá subindo o caminhão, indo olhando a paisagem, do nada a paisagem meio que muda de traço, assim, ela literalmente muda. Não sei, foi meio uma jogada que eles fizeram ali, acho que a Bia não reparou isso, mas enfim, a partir daquele ponto eu acho que ficou mais encaixadinho, digamos assim. Ficou melhor e no fim acabei gostando do desenho. No final do primeiro episódio mesmo, eu acho que já teve luta, já teve ação ali. Eu fiquei tipo, caramba, o que tá acontecendo? Depois começa a surgir os mistérios ali. Por causa que eu pensei duas coisas. Quando ela chegou na cidade animal, eu pensei... Ou vai ser, tipo... Quer dizer, na verdade pensei... Provavelmente a cidade não vai ser totalmente perfeitinha como ela acha que é, como deveria ser, com paz e amor entre os animais. Mas eu pensei, mas vai ser chato e clichê se fizerem, tipo... ser aquele negócio parece tudo perfeitinho, mas na verdade não é, e ser só uma porcaria, e não adianta nada eles estarem ali, entendeu? Eu pensei isso, e no fim não foi nenhum nem outro. Em nenhum momento mostra que é um lugar perfeito, mas é meio que tipo uma cidade grande normal, sabe? Com seus problemas, com as gangues, com... Não sei se é normal ter gangue na cidade grande, mas enfim, digamos assim, entre os traficantes, né? Sei lá, tá ligado? O pessoal do crime, e daí com as grandes corporações, e os moradores, e o pessoal do lugar pobre. Então é meio que uma cidade grande normal, dá pra viver, é legal, mas tem também seus problemas. Sim. Eles não exageraram em nada nesse ponto, eu achei. Então eu curti, e durante a trama, cara, eu achei o desenho meio viajado, mas num bom sentido, sabe? Que eles inventam uns plot meio louco, e deu os poderes dos caras e tal, mas eu achei legal. Não sei se era essa a resposta que tu queria. Sim. Eu confesso que eu não me lembro direito como que foi a minha linha de raciocínio sobre os mistérios do desenho na primeira vez que eu assisti. Porque uma que faz já algum tempo e duas que eu assisti de vez, assim. Foi uma noite que eu peguei, né, o celular e maratonei até, 5 horas da madrugada. Fiquei assisti tudo de uma vez, então foi muito rápido, né? Até, assim, acho que pra aproveitar melhor é mais recomendável não fazer isso. Isso eu recomendo, tem quase todos. Sim. Eu gosto até, às vezes a gente tá assistindo vários episódios, vamos dar uma pausa pra ficar pensando ali, teorizando, e depois a gente volta a assistir mais episódios da coisa. Eu acho legal isso, não sou tão a favor da maratona, mas se o desenho é muito bom, eu acabo maratonando ele, se eu tenho tempo, obviamente. E realmente, assim, é um desenho que surpreende. Eu não sei o que eu tava pensando quando eu peguei ele pra assistir, qual que era a minha expectativa, mas eu achei muito legal. Tem umas mitologias interessantes por trás, tanto mitologias internas, né, do desenho, de o lobo prateado, que depois a gente descobre que é, na verdade, o Shiro Ogami na forma toda poderosa dele lá, super poderosa. E daí como que ele se tornou assim, né? O Shiro é o segundo personagem principal da trama, né? É um rapaz que tem a forma de um lobo e que ele ajuda a polícia e a prefeitura a investigar crimes de diversos tipos, assim, na cidade. E também ele mora na
Cooperativa Feral, que é um órgão que ajuda os ferais recém-chegados a se estabelecerem na cidade. Achei muito legal, assim, porque realmente, como o Thiago falou, é como se fosse uma cidade normal, assim, com seus problemas, os seus costumes, né, suas próprias festas e festivais. E uma coisa que tem nesse desenho, e eu já vi em alguns outros também, que eu acho legal, é justamente essa construção de inventar costumes próprios, sabe, daquele local ou daquela raça, né? Tem um episódio, que é meio quase que um filler, assim, não avança quase nada na história, em que eles mostram como é o beisebol naquela cidade. Ah, é verdade. Que é um episódio muito legal. Meio bizarro o beisebol deles também, mas é bem legal mesmo. E isso que a Bia tá falando é o que dá mais vida, né? Dá mais, sim, como que eu posso dizer, veracidade às histórias e cidades fictícias, né? É verdade. Tu se envolve, E é legal explorar, né? Tu tem um mundo novo lá. Por que não explorar ele? Ver como é que é viver ali, como é que é... Como o fato deles serem meio animais influencia nas atividades normais. Isso, exatamente. Esse tipo de coisa eu acho muito legal. E o Shiro é Shiro ou Shiru? Ah, não sei também. Fala do jeito que tu achar melhor. Fala Shiro que Shiro fica engraçado. O Shiro, ele é meio tipo um Batman, assim, se for parar pra pensar. Que ele é tipo um justiceiro que ajuda a polícia. É verdade, né? Numa meio que Gotham anime de ferais, tá ligado? Só que não é tão horrível quanto Gotham, na verdade. Aí... E também tem as mitologias japonesas e chinesas. O desenho é baseado em parte, né, numa mitologia japonesa. Existe, né, eu descobri, nas mitologias, nas lendas japonesas e chinesas, algumas histórias sobre alguns animais que têm poderes de se transformar, quer dizer, de assumirem formas ou de humanos, ou de objetos, e normalmente são os tanukis, que são um tipo de guaxinim, eles chamam de cão guaxinim, ou uns outros nomes assim, é que não é um animal muito conhecido no Brasil, né? É meio que uma variação de guaxinim. Parece um guaxinim meio diferente. E também sobre raposas, né? E essa mitologia, né, sobre esses animais é um pouco inserida ali, mas assim, mais como uma referência do que, né, não interfere muito na mitologia do desenho, só que, entre aspas, coincidentemente, as duas personagens que têm grandes poderes de modificar a forma são uma tanuki e uma raposa, que são as duas meninas que eram humanas, né, e viraram ferais por conta de acidentes médicos. O foco não é muito nessa parte, né? Mas eu acho legal, porque não é uma mitologia que a gente conhece aqui, né? No Brasil, muito. Então eu acho legal comentar isso. Todo o enredo principal, né, se concentra uma conspiração de um suposto humano que depois a gente descobre ser um feral, na real. Né? Que é o Alan Silvasta. Pô, carinha do mal, o quê? Carinha chato. Desde a primeira vez que eu vi ele, eu pensei, esse cara é chato. E no fim, eu achei interessante que meio que até os últimos episódios, os últimos 2 episódios, né? Até porque é uma temporada só, de 12, 13 episódios. 12. Eu meio que fiquei em dúvida quem era o vilão principal, sabe? Em um momento eu até achei que era a prefeita, depois da cor da série vi que não, a prefeita era legal, gente boa. Por causa que tem uma gangue lá, dos caras chatos, tem esse cara Silvassa da companhia lá de farmácia e médico, não sei o quê. E daí tem os próprios humanos, assim, no geral, tem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro estava envolvido na maracutaia, como diria. E daí tem aquele cara lá esquisito da seita lá do dragão não, lobo prateado. Nossa, deu um branco na cabeça, velho. Do lobo prateado. O cara bizarro. O cara bizarro. Eu esqueci o nome dele. Daí eu fiquei pensando, quem deles que vai ser o vilão principal, o inimigo principal, sabe? E no fim era aquele Silvassa que era um feral também, que se dizia um feral puro, que não se transformava na forma raivosa lá, mas na verdade sim. Ele era um cara
rico, né? De uma família rica e que se considerava mais importante do que os outros por ter uma linhagem pura. Porque esses ferais, né, eles assumem formas de vários animais. E aí, segundo ele, né, segundo Alan Silvastra, tipo assim, minha família é só de lobos e nunca se casaram com nenhum outro tipo de feral. E daí eu sou pura e eu tenho direito de dominar o mundo, não sei o quê. Não é bem assim, né, mas tipo assim, de comandar, de estar por cima. Tanto de humanos quanto de ferais. Tem os poderes loucos que também o Shiro tem, os poderes, mas é por outros motivos. E tem uma parte da, digamos assim, mitologia dentro do anime que não é bem explicada. Tipo, meio que não é exatamente explicado como que o Shiro adquiriu os poderes, né? Eles falam como eles acham que aconteceu e que aconteceu, mas não por que e como aconteceu. Isso realmente, eles não dão muito detalhe, né? Eles vão contando aos poucos. O Shiro, na verdade, o Shiro propriamente não conta, quem conta é a prefeita que conta pra Michiru a história, o que ela sabe, né, sobre a história do Shiro. Que ele fazia parte de uma aldeia que foi atacada por humanos e que daí todos eles morreram, todos os ferais morreram e o Shiro era pra ter morrido também, mas de alguma forma ele ganhou o poder, né, do lobo prateado, de se transformar nesse lobo prateado e ficou imortal. Dá a entender que tem alguma coisa a ver com o sangue de todos os outros ferais que morreram ali, tipo... Mas é um negócio meio aleatório, tipo, poderia ter sido qualquer um transformar... Eu entendi que foi porque ele foi o último a morrer. É meio aleatório igual. Sim. Porque o Silvastra lá, ele fala que foi aplicado nele sangue de não sei lá quantos mil outros lobos ferais nele, pra ele ter aquele poder. Só que tipo, ele foi por querer, né? E é bem bizarro. Eu não lembrava que ele falou. Ele fala isso. É que depois eu peguei e eu fui assistir essa parte de novo, justamente porque eu acho bem interessante. E é contada muito rápido, né? Eu vi algumas críticas, né, sobre isso, sobre o final, ser muito rápido, mas é que o desenho em si, ele é bem rápido. É uma temporada, não tinha como... Claro, poderia ter mais episódios numa temporada só, né? Se é uma temporada de 22, por exemplo, como é comum também, mas eu acho que... Mas talvez ia acabar ficando arrastado. Exatamente, eu acho que ia ficar arrastado, porque eles conseguiram abordar bem a cidade e os problemas e os preconceitos, assim, desse mundo, sabe, desse universo, e se fossem prolongar mais, ia ficar arrastado, ia começar a ter que inventar coisa, ia começar a ficar forçado, desnecessário, ou eles teriam que fazer muito, muito filler, né, muito episódio sobre a cidade em si, tipo... não foi sobre beisebol, agora o outro vai ser sobre não sei o que. Só que realmente não ia ter muito onde encaixar, porque a personagem principal, a Michiru, não tava muito afim de explorar a cidade em si. Ela queria sair dali, na verdade. Inicialmente, né? No final ela se contenta, ela se conforma de que aqui é um lugar legal e eu quero ficar aqui, eu quero continuar sendo até uma interessante feral. Que no começo ela não conseguiu voltar pra forma humana, né? E a maioria dos ferais, eles vivem, tipo, no dia a dia na forma humana. Sim. Nem sempre que eles estão na forma de animal, digamos assim. Mas daí no final depois ela conseguiu voltar à forma humana, mas preferiu ficar na forma animal, sabe? E que ela se aceitou melhor que os outros até. Isso é uma coisa realmente muito legal. E ela é bem fofinha também. Ela dizia que era mais confortável ficar assim. E eu me lembro que no final ela até conversa com o Shiro, né? Ela fala, por que né, tu não fica na forma que tu se sente melhor, né? Porque realmente na cidade, no dia a dia, os ferais eles ficam com forma de humanos quase o tempo todo. E o Shiro tem 3 formas, né? Tem a forma humana, a forma feral, que é meio lobo, e a forma totalmente lobo gigante, brilhante, que poderoso. Que é chamada de lobo prateado. E isso eu achei muito legal, porque eu até me identifico um pouco, né? Não, obviamente não com a forma animal. Tá, né? Mas, eu fiquei pensando, Deus transforma numa tartaruga e nunca me disse.
com a questão de, tipo assim, as pessoas serem elas mesmas, sabe? Tipo, eu sou nerd, sabe? Não tem por que eu esconder que eu sou nerd. Eu gosto de, sei lá, assistir desenho animado. Não tem por que eu me fingir que sou uma adulta séria e que não só assiste filmes e novelas. Porque eu não sou assim, entendeu? Tipo, tem algumas coisas que são... não precisa. E eu achei isso muito legal, sabe? Que bonitinho. Não, é uma mensagem legal mesmo. Mas eu não vou começar a falar sobre isso, eu vou ficar emocionado, eu acho. Então a gente vai começar a viajar muito. Já estão viajando. E aí tem o cara lá, o bizarro. Eu não lembro o nome dele. No meio, né, dessa situação toda lá se forma uma espécie de um culto que venera o lobo prateado, né? Porque o cara tá vivo há 1000 anos. Então ele já se tornou uma lenda, né? Aí tem umas pessoas que formaram uma espécie de um culto. E daí chegou um cara lá e começou a organizar isso pra se tornar uma igreja super influente lá, não sei o quê. E aí eles adotam a Nazuna, que é amiga da Michiru e que também foi transformada em feral, né? Sem querer. Porque ela é uma raposa e ela consegue adquirir diferentes formas, né? As duas conseguem. E ela consegue adquirir uma forma que é bem parecida com o lobo prateado. E daí se aproveitam disso, né? E aí isso acaba deixando tudo ainda mais confusão. Tanto na relação das duas amigas e quanto pro plot da história, né? Elas acabam tendo bastante influência no plot. E isso é bem interessante porque tem vários grupos, né? Como o Thiago falou, tem lá aquela gangue que controla o mundo. No final até ajuda o pessoal. Sim. Aí o Thiago ficou falando, né, quando tava assistindo. Agora até eles estão ajudando. Sim, né? Eles não querem destruir a cidade, eles querem morar na cidade, né? Claro que... Porque o malvadão lá tava lá destruindo tudo lá, querendo transformar todo mundo em humano. O cara é da gangue, mas ele não é tonto, ele quer morar na cidade. Quer continuar sendo feral também. Dele, E é muito engraçado essa parte mesmo. Que aí a polícia tá lá junto com eles, daí ele é tipo, onde é que você tá guardando essas armas? Isso é legal, né? Aí o chefão lá, agradeço por eu ter infringido a lei, porque essas armas vão nos salvar agora. Pior que isso. A gente fica tipo, tá bom, então. Mas acho que é isso, né? Entre confusões e plots doidos e mitologias. Só mais uma coisinha. Quando eu terminei o desenho, eu fiquei com algumas pulguinhas atrás da orelha. Pode ser bobagem da minha cabeça. Mas teve 2 pontos que eu fiquei curiosa, no mínimo. É uma coisa que a prefeita diz que não foi totalmente explicado. Não ficou bem claro. Ficou bem claro, e quando ela fala que ela foi resgatada lá com o corvinho aquele, lá dos experimentos lá dos nazistas, acho que era até. Foi resgatado pelo Shiro. E daí fala, por causa dos experimentos, o corvinho tá vivo até hoje. Porque, tipo, foi na Segunda Guerra Mundial, passou um tempão. Esse corvinho, ele é um animal normal, não é um feral. E daí tem uma hora que ela fala sobre ainda ter muito tempo pra estudar, pesquisar as coisas, não é isso que ela fala? Pra melhorar a cidade. Ela diz que a cidade, né, pode mudar, pode acontecer coisas boas e tal, que ela quer que haja uma maior integração entre humanos e ferais. E aí o Shiro, tipo, tu acha que consegue? Daí ela fala, nós temos tempo, você tem tempo. Nós ainda temos. Em algum momento ela fala, nós dois temos. Não, ela fala, eu ainda tenho tempo. Tem bastante tempo. Aí o Shiro fala, nós dois temos. Aí eu fico... porque o Shiro meio que é imortal. E daí o que dá a entender, e que foi que eu entendi na hora também, que ela também meio que
fez parte dos experimentos e ela meio que não morre também, ou vai viver por mais tempo, que nem a exemplo do Corvo que tava vivo, sei lá, 40 anos. E então normalmente os corvos não vivem esse tempo. Eu acho que não. Não sei quanto tempo vivem os corvos, na verdade. Eu acho que tava vivo há mais tempo, né? Porque ela era jovem e ali tá velha já. Ela era tipo uma criança, senhora, praticamente. Já, uns 50 anos já. A prefeita é uma... Pelo que eu vi, é uma... Como que é? Rato topeira careca. É um bichinho bem estranho, na verdade. Mas ela é uma personagem muito legal também. E aí fica assim, tipo, como assim tem tanto tempo? E aí tem a outra questão que é também quase no final, a Michiru fala que viu o lobo prateado. Fala pro Shiryu que viu o lobo prateado no dia que ela chegou ali. E o Shiryu fica com uma cara meio de espanto. Eu não sei se é só reações meio estranhas que os personagens de anime têm às vezes do nada. Ou, tipo... Será que era mesmo o Shiryu? Porque ele não tinha o costume de ficar na forma de lobo prateado na cidade. Ele até usava uma coleira no pescoço pra meio que prender o poder dele. Não acontecer isso. E também tem uma hora que a prefeita também fala que desde quando ele tinha resgatado ela, ele não tinha se transformado naquela forma de novo, né? Claro que a prefeita não sabe tudo o que acontece o tempo todo com o Shiryu, mas ela sabe muita coisa. Então pode ser que não fosse ele aquela hora que realmente aparece no começo do anime ali, o lobo, né, prateado. Ou algo semelhante. É mostrado de longe, não mostra com muito detalhe, então ficou essa dúvida. Porque quem tá começando a ver o anime nem vai entender nada. E então foram essas duas coisas, assim. E no geral é isso, foi um anime bem legal de assistir. Desenho legal, fofinho, ao mesmo tempo não fofinho. Acho bem divertido. Lutas meio sangrentas. Tem umas lutas legais também, de animação das lutas. Não tem tanta luta, mas é legal ver o Shiryu acabando com o pessoal. Metendo pau nos caras. Mas é isso, gente. Esse foi mais um Animados Podcast. Siga-nos no Instagram, @animadospodcast. E... nos ouvimos no próximo episódio. É isso aí, disponíveis em todas as plataformas, em breve no YouTube. Tchau!